religião foi criada para prender o gado não pode pensar. Psst. O gado não pode pensar, o gado jamais pode pensar. Pronto, é isso. Porque a maioria... Bom dia, hoje são 2 de dezembro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse o 5º vídeo da série Cristianismo e Poligamia. O 5º vídeo. Estou aqui fazendo várias séries acerca do ponto de vista do cristianismo sobre alguns temas. Já fiz aí sobre homossexualidade, masturbação, casamento, adultério, divórcio e agora poligamia. E com este, o 5º vídeo. Estou aqui trazendo o ponto de vista cego, o ponto de vista míope, o ponto de vista ingênuo do cristianismo e aqui mostrando alguns parágrafos do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, edição típica vaticana. Como já mostrei em vídeo anterior, o catecismo sobre a poligamia traz pouca coisa, apenas 3 parágrafos. Fiz aí já uma análise sobre o parágrafo 16.10. E agora veremos o parágrafo 16.45. É uma mera repetição, mas veremos aqui. É uma mera repetição do que eu já disse antes. Para começar aqui, novamente, vamos trazer um especialista em psique humana, um doutor em cérebro humano, o Sigmund Freud. Aqui está, pai da psicanálise. Freud, ele foi judeu e ateu. Este livro aqui foi publicado em 1926, há quase um século. O título, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Então vou trazer aqui mais um trecho do que diz Freud sobre a religião. E a religião como um todo, não apenas o cristianismo. A religião como um todo. Ele diz assim, acompanhe aí. As verdades contidas nas doutrinas religiosas estão de tal maneira deformadas e sistematicamente disfarçadas que a massa dos seres humanos não pode reconhecê-las como verdades. Fecha aspas aí. Eis aí a palavra de Sigmund Freud. Se você que está assistindo a esse vídeo neste momento, se você fizer uma comparação com Freud, vamos pegar o Freud aí, psicanalista, famoso por sua inteligência, seu conhecimento. Se você pegar o Sigmund Freud, e comparar o que dizia Freud com o que está na Bíblia, e no caso aqui, Cristianismo, Novo Testamento, se você fizer uma comparação, você verá a diferença. No Novo Testamento, que é cristianismo puro, no Novo Testamento, você ali não encontra um ser humano especialista na psique humana. Você não encontra no Novo Testamento. O Jesus que está no Novo Testamento, nas narrativas lendárias do Novo Testamento, Jesus não entendia da psique humana. Essa é a grande verdade que tem que ser dita aqui. O que é atribuído a um certo Jesus no Novo Testamento, principalmente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que é atribuído a Jesus ali, muitas coisas atribuídas a Jesus
você vê que não tem sustentação alguma. É uma visão distorcida sobre inúmeros temas que envolvem o ser humano. Então, quando você lê o Novo Testamento, é para você rir com as ingenuidades que estão ali no Novo Testamento. É lamentável dizer isso, mas é a verdade. O Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, aquelas afirmações atribuídas a Jesus, você vê que são muito ingênuas. Por exemplo, já mostrei aqui, em relação ao que estamos falando, poligamia. Um homem, na Bíblia, em toda a Bíblia, a poligamia se fazia presente. Um homem com 2 ou mais mulheres. E nunca a poligamia na Bíblia foi criticada. Nunca a poligamia na Bíblia foi criticada. Os cristãos é que inventaram a monogamia. Apenas um homem com apenas uma mulher. Então, quando você pega aquelas atribuições, aquelas falas atribuídas a Jesus no Novo Testamento sobre, por exemplo, matrimônio, sobre casamento, você vê que são ideias absurdas. É como diz o Freud, as doutrinas religiosas, e no caso aqui uma doutrina cristã, as doutrinas religiosas são deformadas. As ideias contidas nessas doutrinas religiosas são deformadas. Ninguém pode acreditar nessas doutrinas. São deformadas, muito ingênuas. Então você vê que no Novo Testamento, por exemplo, Jesus, o Jesus das narrativas lendárias, ele pregava o casamento único, indissolúvel. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Casamento único e indissolúvel. Você entendeu? Isso é loucura. Uma pessoa que diz que o casamento deve ser único, indissolúvel, isso aí, essa pessoa nada entende de psique humana, nada entende da natureza humana. Casamento não é uma coisa natural. Casamento não é uma coisa natural. Casamento é uma coisa convencional. É uma criação do homem. Casamento é uma criação do homem. É uma coisa convencional. E por ser criação do homem, o casamento se esfacela. São várias e várias modalidades de casamento. Cada casamento é válido para a cultura onde ele está inserido. Entendeu? Então, você não pode dizer que uma união conjugal, um homem com uma mulher, homem com homem, mulher com mulher, um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, você não pode jamais dizer que um casamento desse é para sempre, é único, é indissolúvel. Você não pode dizer isso, porque o relacionamento humano não é uma operação matemática. 2 mais 2 é igual a 4. 2 vezes 5 é igual a 10. Só que o relacionamento entre um homem e uma mulher não é assim. É por isso que você não pode dizer que o casamento é indissolúvel. Uma vez casado, para sempre casado. Apenas a morte é que pode separar os cônjuges. É loucura você pregar que o casamento traz a unidade e que o casamento é indissolúvel. Isso é uma loucura. É não conhecer a natureza humana. Freud dizia o contrário. Mas aí você vai lá para o Novo Testamento, pessoas extremamente ignorantes, lá no Novo Testamento, há 2000 anos, numa região atrasadíssima, Palestina, marcada pela violência, pela intolerância religiosa presente na Bíblia,
Você não vai dar crédito ao que está no Novo Testamento sobre homossexualidade, sobre união conjugal, sobre masturbação. Você não pode dar crédito ao que está na Bíblia. Porque o que está na Bíblia, repito, são coisas antigas, visões errôneas sobre a natureza humana. Os erros que estão na Bíblia sobre casamento, masturbação, adultério, poligamia, etc., os erros que estão na Bíblia são gritantes. Você não pode dar atenção a isso. Para que você estude um assunto, é preciso que você procure especialistas na área. Sigmund Freud foi um especialista no estudo da natureza humana. Os cristãos, lá no Novo Testamento, não. É fácil você entender isso. Os cristãos eram tão ignorantes que quando eles adoeciam, eles diziam que isso aí se devia ao pecado. Veja que ignorância. E até hoje aí os cristãos repetem essa ignorância. Doença nada tem a ver com pecado. Morte nada tem a ver com pecado. Nada. Doenças e mortes ocorrem em seres vivos. Homens, animais irracionais, plantas, etc. Então, doença e morte nada tem a ver com o comportamento do homem. Mas essa é a visão ignorante do cristianismo e de outras religiões. Entendeu? Então, no Novo Testamento, você não encontra um especialista em sexologia. Você não encontra um especialista em sexualidade. Você não encontra um especialista em relacionamento entre duas pessoas. Você não encontra. É por isso que você não pode dar crédito às doutrinas religiosas. Então vou trazer aqui, é pura repetição, mas eu vou trazer aqui agora o segundo parágrafo do Catecismo, que trata sobre poligamia. E veja a aberração novamente. Vamos lá. Parágrafo 1645. Está escrito assim: a unidade do matrimônio é também claramente confirmada pelo Senhor, Senhor aí, com S maiúsculo, referindo-se a Jesus, das narrativas lendárias do Novo Testamento. A unidade do matrimônio, apenas um casamento, apenas um matrimônio. E aí um homem e uma mulher apenas, que é a monogamia. A unidade do matrimônio é também claramente confirmada pelo Senhor, por Jesus, mediante a igual dignidade do homem e da mulher como esposas, como pessoas, melhor dizendo, como pessoas, a qual deve ser reconhecida no amor mútuo e perfeito. Aí diz, a poligamia é contrária a essa igual dignidade e ao amor conjugal, que é único e exclusivo. Veja aí, está dizendo que o amor conjugal, o amor entre um homem e uma mulher, isso aí, apenas esse amor entre um homem e uma mulher, esse amor aí é único e exclusivo. Isso aqui é para você rir muito, porque isso aqui é mais uma ideia do cristianismo sobre uma ideia errônea sobre o casamento, o matrimônio e sobre a poligamia. Está dizendo aí o catecismo que o casamento único envolvendo apenas um homem e a mulher é a única união conjugal que traz aí dignidade para o homem e para a mulher. E está dizendo aí que a poligamia, um homem, por exemplo, um homem com duas ou mais mulheres, que essa união aí conjugal é contrária a essa dignidade e ao amor conjugal. Isso aí não tem fundamentação alguma. É uma visão errônea de uma sociedade aqui monogâmica. Os cristãos pregavam a monogamia.
apenas um homem com uma mulher. Os cristãos pregavam a monogamia. Só que em toda a Bíblia, a partir de Gênesis, e até mesmo no mundo judeu em que viviam os cristãos, até mesmo na sociedade judaica do Novo Testamento, ali a poligamia se fazia presente. A poligamia era a tendência em toda a Bíblia. Era a poligamia. Você vê os patriarcas na Bíblia polígamos. Praticavam a poligamia, os patriarcas. E ali na modalidade, já disse aqui, na modalidade da poliginia. Um macho, um homem, com 2 ou mais mulheres. Você vê isso em toda a Bíblia. Era a tendência à poligamia. Nunca, em página alguma da Bíblia, em capítulo algum da Bíblia, a poligamia é condenada. Nunca. Não é condenada. Os cristãos é que inventaram isso aí. Casamento único e indissolúvel e apenas um homem e uma mulher. Coisa dos cristãos. Isso aí, coisa convencional. Os cristãos criaram isso. A natureza humana, ela não está presa à monogamia. Ela não está presa também à poligamia. Depende da região onde a pessoa vive. Depende daquela cultura. Temos hoje no Brasil ainda sociedades poligâmicas. E na modalidade poliginia, um homem com 2 ou mais mulheres. Nós temos ainda na Terra sociedades poligâmicas. E por incrível que pareça, temos até religiosos que defendem a poligamia. Os Mormons é um exemplo, é uma seita cristã. Os Mormons nasceram na poligamia. E, devido a uma pressão lá nos Estados Unidos, onde essa ilusão religiosa foi criada, devido à pressão lá, houve aí uma pressão muito grande sobre os Mormons e eles deixaram, entre aspas, a poligamia. Só que grupos dissidentes praticam a poligamia ainda hoje. Muitos Mormons nos Estados Unidos, em Utah, em Salt Lake City, muitos Mormons vivem ali com 4 ou mais mulheres e com 30 filhos, 40 filhos. Você vê isso facilmente nos Estados Unidos. Entendeu? Cristãos praticando e defendendo a poligamia. Você entendeu? Então a poligamia não é contrária, como diz aqui o catecismo, diz assim: a poligamia é contrária a essa igual dignidade e ao amor conjugal. Veja aí, o catecismo, dizendo a poligamia é contrária a essa igual dignidade e ao amor conjugal. Está dizendo que a poligamia, um homem com 2 ou mais mulheres, que essa união conjugal, ela é contrária à dignidade das pessoas envolvidas, que é contrária ao amor conjugal. Isso é um absurdo. Você vê que há inúmeras sociedades poligâmicas. Um homem com 2 ou mais mulheres, os Mormons, são um exemplo. E veja que lá, esses Mormons que vivem nos Estados Unidos, com 4 mulheres, 32 filhos, 40 filhos, esses Mormons aí, nessa relação conjugal, um homem com 4 mulheres, com 5, a gente vê que o amor entre eles está presente. Que eles não perderam a dignidade por causa dessa união conjugal de apenas um homem com várias mulheres. Você entendeu? Se você é assinante, por exemplo, da Netflix, a Netflix traz muitos documentários sobre casamentos. E há um documentário na Netflix, depois eu trago imagens para cá, em que vários casais
lá nos Estados Unidos, mormons praticam a poligamia. E você vê como essas famílias também são felizes. Como são felizes? Um casal poligâmico, um homem com 2 ou mais mulheres, eles não perdem a dignidade deles por serem polígamos. Eles não perdem essa identidade. Eles não perdem essa dignidade, como diz aqui o catecismo. O catecismo está dizendo que só existe aqui, de fato, amor conjugal apenas entre um homem e uma mulher. Que a união entre um homem e várias mulheres, aí nessa união conjugal não existe dignidade, não existe o amor. Que o amor, aqui diz o catecismo, que o amor só pode ser entre um homem e uma mulher, que esse amor é único, é exclusivo. Isso não tem sustentação alguma. É o que mostro aqui. Então há vários casais, lá nos Estados Unidos, um exemplo, que é um país evoluído. Então os Estados Unidos lá, temos os mormons, eles praticam ainda a poligamia. Um homem com várias mulheres e vários filhos. E eles vivem felizes assim. As mulheres aceitam essa posição, sem ciúme uma da outra. Entendeu? Você vê isso em muitos documentários. Veja na Netflix, você vai encontrar vários. Um homem com várias mulheres. E são felizes. O que marca a felicidade de um casal não é o fato de um homem com apenas uma mulher, ou um homem com 2 ou mais mulheres. Não é isso que traz a felicidade, é a própria convivência, é a compatibilidade de gênios, é o respeito, é a solidariedade, é a união entre os cônjuges. Pouco importa se o casamento é monogâmico, pouco importa se o casamento é poligâmico. Se você fizer uma pesquisa e pegar os casamentos poligâmicos hoje, um homem com várias mulheres, e pegar um casal monogâmico, um homem com apenas uma mulher, se você for fazer uma pesquisa aí, você vai ver que os casais monogâmicos, apenas um homem com uma mulher, você vê aí que talvez um número de casais insatisfeitos superem o número de casais poligâmicos. Entendeu? Então você vê em casal monogâmico, você não vê essa unidade, essa dignidade, você não vê isso com muita frequência em casais monogâmicos. Apenas um homem com uma mulher. Você não vê essa dignidade, você não vê esse respeito mútuo. Você não vê esse amor único, bastante feliz aí. Você vê aí um exército de casais monogâmicos, apenas um homem com uma mulher, e aí casais infelizes, que vivem um verdadeiro inferno. E você vê casais poligâmicos, um homem com várias mulheres, vivendo uma felicidade, vivendo numa união. Então não é a quantidade de cônjuges numa relação conjugal que marca a felicidade deles. Não. Em culturas em que um homem se casa com 2 ou mais mulheres, isso aí é aceitável nessa cultura. E eles são felizes assim. Como também em culturas monogâmicas, um homem com apenas uma mulher. Eles também são felizes assim. Tudo isso varia com a cultura. A monogamia não é certa de forma universal. Da mesma forma, a poligamia não é certa de forma universal. É por isso que tudo depende da cultura. Você não pode fixar uma regra e tornar essa regra universal em toda a Terra, em todo o planeta. Não, aí está o erro. E é o erro das religiões.
São 10.000 religiões hoje no planeta Terra, 10.000 e 2.000 deuses, porque o homem cria deuses. Então você não pode seguir o que diz uma religião, porque o que uma religião diz, outras religiões dizem o contrário. Então você não pode ficar com uma religião, ou com a segunda religião, ou com a terceira religião, e aí vai. Porque cada religião vê a coisa diferente. Então você não tem como se fixar ao que diz uma religião. Porque o que essa religião diz, outra religião diz o contrário. Entendeu? Tudo é cultura e nada mais. Tudo é cultura e nada mais. Então vamos ver aí novamente o parágrafo 1645. Diz aí que a unidade do matrimônio é também claramente confirmada pelo Senhor, por Jesus, mediante a igual dignidade do homem e da mulher como pessoas, a qual deve ser reconhecida no amor mútuo e perfeito. E aí diz, a poligamia é contrária a essa igual dignidade e ao amor conjugal, que é único e exclusivo. Diz aí que o amor conjugal é único e exclusivo. Eis o erro aí. Eis o erro aí. Quem afirma tal coisa não conhece a natureza humana. Então, o que eu digo aqui, o Jesus do Novo Testamento, daquelas lendas no Novo Testamento, ali são lendas e mais lendas. Pois o Jesus ali dizia coisas que você não pode, a que você não pode dar crédito. Jesus dizia que o casamento é único. O casamento é único. O matrimônio é único, uma unidade. Apenas um homem e uma mulher. E que esse casamento é indissolúvel. Uma vez casado, sempre casado, até que a morte os separe. É o que eu sempre digo aqui. O que reina na religião é a hipocrisia. São 2 bilhões de cristãos hoje no planeta Terra. 2 bilhões. Se você pegar todos esses cristãos casados, você vai ver que a quase totalidade, ou um grande número, um exército de cristãos, não cumprem o que está aí no Novo Testamento. Não dão a mínima atenção ao que está aí nas palavras atribuídas a um certo Jesus. Então, cristãos que eu conheço aqui, inúmeros, são divorciados, são separados, os cônjuges são separados. Eles se separaram e não foi a morte. Então você vê um exército de cristãos que são divorciados. Esses aí dizem ser cristãos. Não são cristãos. Não são cristãos. Um cristão que é divorciado, ele não é cristão. Ele está enganando a si mesmo e a sua religião. Eu repito, um cristão que é casado pela segunda vez e a ex-esposa está viva, esse aí não é cristão. A mulher casada pela segunda vez e o ex-esposo está vivo, essa mulher não é cristã. Ela está enganando a si mesma e a religião dela. Porque o cristianismo, de forma cega, por desconhecer a natureza humana, o cristianismo condena o segundo casamento. O casamento é único para o cristianismo, indissolúvel. Isso é uma aberração total. É por isso que o Sigmund Freud, há quase 100 anos, há quase um século, dizia que as verdades contidas nas doutrinas religiosas são deformadas. São deformadas. E essa é a realidade. Mais um vídeo e muito obrigado.